Helena, uma mulher poderosa e milionária, abandonou a filha Isabela por considerá-la um erro que poderia prejudicar sua impecável eficiência. Agora, anos depois, um convite inesperado traz mãe e filha frente a frente. Isabela, resiliente, se tornou tudo o que Helena não esperava. Mas o maior choque é conhecer a rede que ela renegou. Entre lágrimas e revelações, Helena precisa decidir: reconectar-se à família ou continuar a refém do orgulho que a tornou solitária. O som dos saltos de Helena reverberava pelo piso de mármore da mansão, acompanhando o tilintar do relógio antigo na parede. A manhã segue como qualquer outra: reuniões organizadas, contratos à revisão e um planejamento diário que não deixa espaço para surpresas. Helena era uma mulher prática, movida pela lógica e pela necessidade de controle. Nada em seu mundo escapou de suas mãos, ou assim ela acreditou. Quando ouviu um toque leve na porta de seu escritório, olhou para cima, já antecipando uma interrupção. Isabela entrou no cômodo com passos hesitantes, as mãos apertando os dedos de nervosismo. Houve passado os últimos dias ensaiando o que dizer, mas agora, diante da presença austera da mãe, suas palavras lembram fugir. "Mãe, precisamos conversar", disse, com uma voz que tentou subir firme, mas que não conseguiu esconder a fragilidade. Helena a encarou com um olhar impaciente, ajustando os óculos enquanto voltava para seus papéis. "Seja breve, Isabela. Tenho uma reunião em 15 minutos. Isabela respirou fundo. Sentia o peso da reprovação antes mesmo de começar a falar. "Estou grávida." O silêncio que se seguiu foi quase palpável, como se o ar tivesse ficado denso. Helena tirou os óculos lentamente, como se precisasse de tempo para absorver aquelas palavras. "Você só pode estar brincando comigo", disse finalmente. Sua voz transmitiu de incredulidade. "De quem é?" A pergunta parecia mais uma acusação, e Isabela sentiu o rosto corar de vergonha. "É do Gabriel. Nós estamos juntos há 5 meses." "5 meses?" repetiu Helena, sua expressão mudando para algo que beirava a indignação. Ela se falou. Caminhou até a janela. "Você conhece esse rapaz há 5 meses e agora está grávida? Você tem ideia do que está fazendo com sua vida, Isabela?" A cada palavra, a voz de Helena ficou mais alta, mais cortante. Isabela, que havia tentado manter a calma, começou a tremer. "Eu amo o Gabriel. Nós vamos dar um jeito, mãe." Helena riu, um som amargo e frio que encheu o ambiente. "Você não tem ideia do que está dizendo. Esse rapaz vai desaparecer no momento em que as coisas ficarem difíceis. E sabe o que vai sobrar? Você, sozinha, destruindo tudo o que eu planejei para o seu futuro." Ela cruzou os braços, encarando a filha como se esperasse uma resposta que justificasse sua decisão. "Você está jogando por todas as oportunidades que eu te dei." Isabela finalmente perdeu o controle. "Você sempre faz isso", coerentemente, a voz embargada de emoção. "Sempre acha que sabe o que é melhor para mim, mas nunca se preocupe em entender o que eu quero." "Eu não estou pedindo sua aprovação, mãe. Estou pedindo seu apoio." Helena ficou em silêncio por um momento, mas sua expressão era inabalável. "Se você escolheu esse caminho, Isabela, terá que trilhar sozinha. Eu não vou ajudá-lo a cometer esse erro." As palavras de Helena foram como um golpe final. Isabela sentiu-se enquanto as lágrimas subiam, mas não queria dar à mãe a satisfação de vê-la chorar. Sem dizer mais nada, saiu do escritório e foi para o quarto. Lá comecei a arrumar suas coisas. Cada peça de roupa colocada na mala parecia um lembrete do que estava deixando para trás. A vida confortável, mas sufocante, na mansão da mãe. Enquanto isso, Helena voltou ao seu trabalho, tentando se concentrar em relatórios e planilhas. Mas uma conversa com Isabela a perturbava de uma maneira que ela não conseguia ignorar. "Eu fiz o que era certo", disse para si mesma como se tentasse se convencer. Ainda assim, o peso daquela decisão pairava sobre ela. Do lado de fora, o céu estava escuro, ameaçando chuva. Isabela olhou pela janela, segurando sua mala, e suspirou. Era estranho deixar o lugar onde crescia, mas não havia mais espaço para ela ali. "Eu não preciso dela", murmurou,
enquanto caminhava para o carro. A chuva começou a cair suavemente, acompanhando suas lágrimas. Enquanto Isabela dirigia para a casa de uma amiga que lhe oferecia abrigo, seus pensamentos estavam confusos. Parte dela sentiu-se aliviada por finalmente se libertar do controle da mãe, mas outra parte ficou devastada. Eu vou conseguir sozinha, disse a si mesma, tentando acreditar em suas próprias palavras. Na hospedagem, Helena caminhava pelos corredores silenciosos, agora incomodada pelo vazio que parecia maior do que nunca. As luzes que antes iluminavam um espaço repleto de atividade, agora destacavam o silêncio opressor. Ela olhou para uma foto de Isabela quando a criança sentiu um aperto no peito. Mas o orgulho não a deixou agir. Ela precisa aprender, inventou, repetindo sua justificativa como um mantra. Naquela noite, Isabela se deitou em uma cama improvisada na casa da amiga com a mão sobre o ventre. Eu prometo que vou ser forte por você, sussurrou, referindo-se ao bebê. Enquanto isso, na mansão, Helena sentava-se sozinha à mesa de jantar. O silêncio pesado como nunca antes. Ambos sabiam que o caminho que escolheram seria árduo, mas, pela primeira vez, estavam seguindo caminhos completamente opostos. O salão estava lotado, iluminado por lustres estendidos que refletiam nos copos de cristal. O evento beneficente, organizado em homenagem ao trabalho social de Isabela, foi o ápice de sua carreira até o momento. Fotografias de famílias ajudadas por seus projetos decoravam as paredes, e o som de conversas animadas preenchia o ambiente. Isabela, no centro de tudo, parecia radiante, mas por dentro estava nervosa. O motivo? Helena havia confirmação de presença. Quando Helena chegou com passos firmes e um vestido preto impecável, sua presença não passou despercebida. Apesar da postura confiante, ela se sentia deslocada. Era como uma espectadora de um mundo que não fazia mais parte de sua vida. Seus olhos procuraram Isabela no meio da multidão e, quando a encontrou, ficou paralisada por um instante. Isabela parecia tão diferente, forte, independente e cercada de pessoas que claramente a admiravam. Isabela assiste a mãe à distância. O choque foi imediato, mas ela manteve a compostura. Sorriu para os convidados e continua conversando. Embora sentisse o coração bater mais rápido, ela realmente veio, pensou, surpresa e irritada ao mesmo tempo. Ainda assim, tentei ignorar a presença de Helena, focando no propósito maior da noite. Raul, um amigo próximo de Isabela e co-organizador do evento, notou Helena parada próxima à entrada. Ele se moveu oferecendo um aperto de mão cordial. Helena, que surpresa vê-la aqui. Não espere que viesse. Helena respondeu com um leve sorriso. Eu não poderia perder a oportunidade de ver minha filha ser reconhecida. Sua voz soava segura, mas havia um tom hesitante que Raul não deixou de perceber. Decidido a facilitar a interação, Raul converteu Helena até onde Isabela estava. Olha quem veio te prestigiar, anunciou, colocando-as frente a frente. O silêncio entre mãe e filha era palpável, mesmo em meio ao burburinho do salão. Finalmente Isabela falou, mantendo um sorriso profissional. Mãe, não sabia que você viria. Sua voz era educada, mas carregava uma frieza inconfundível. Eu queria ver o que você conquistou, respondeu Helena com uma tentativa de leveza que soou artificial. Isabela cruzou os braços, mantendo o tom controlado. Bem, agora você viu. Tudo isso aconteceu sem sua ajuda. O comentário foi uma provocação sutil, mas Helena sentiu o golpe. Mesmo assim, manteve a postura. Antes que a conversa pudesse evoluir, Luísa apareceu ao lado de Isabela, segurando um copo de suco. Mamãe, quem é essa senhora? Perguntou a menina, olhando para Helena com curiosidade. O coração de Helena parou por um instante. Foi a primeira vez que via a neta. E a semelhança com Isabela na infância era inegável. Luísa, esta é sua avó, respondeu Isabela com hesitação. Luísa piscou intrigada e olhou para Helena. Você gosta de bolo de chocolate? Perguntou a menina, sua voz inocente quebrando a tensão. Helena sorriu, abaixando-se para ficar na altura de Luísa. Eu adoro bolo de chocolate. Um dia você me ensina a fazer o seu? A interação entre Helena e Luísa parecia natural,
mas Isabela observava tudo com cautela. O ressentimento que carregava há anos tornava difícil confiar no interesse da mãe, mesmo diante daquele momento aparentemente genuíno. Raul assistiu ao clima tenso e sugeriu que todos se dirigissem ao palco para o discurso de Isabela. Durante o discurso, Isabela falou com paixão sobre o trabalho que desenvolvia. Ela agradeceu aos parceiros, aos amigos e até Luísa, mas não fez nenhuma referência à mãe. Embora o público tenha sido focado em suas palavras, Helena sentiu cada missão como uma lembrança de seus erros. Após o discurso, Helena tentou se aproximar novamente, mas Isabela foi direta. Eu não sei por que você veio, mãe, mas saiba que sua presença aqui não muda nada. Helena, pela primeira vez, não tentou justificar suas ações. Eu vim porque queria ver você. E porque, apesar de tudo, sou orgulhoso. Isabela saindo para responder mais convidado, deixando Helena sozinha. Luísa, porém, voltou até Helena e segurou sua mão. Você vai voltar outro dia, vovó, disse com um sorriso tímido. Helena olhou para a neta sem saber o que responder. A conexão com a menina era inesperada, mas talvez fosse uma chance de recomeçar. A noite estava fria, mas Isabela sentiu como se uma tempestade estivesse dentro de si. Após o evento, ela e Luísa voltaram para casa em silêncio. Luísa, exausta, adormeceu rapidamente, mas Isabela passou na sala, encarando um porta-retrato com uma foto antiga de sua infância. A presença de Helena naquela noite tinha reaberto que ela perdeu ter cicatrizado. E a raiva se misturava a uma confusão que não conseguia nomear. Do outro lado da cidade, Helena estava em sua cobertura, mas o ambiente parecia mais vazio do que nunca. Ela segurava uma taça de vinho, mas não sentia vontade de beber. A imagem de Isabela em pé no palco, cheia de confiança, e o sorriso inocente de Luísa não saíram de sua mente. Pela primeira vez, ela se perguntou se estava realmente disposta a enfrentar as consequências de seus erros. 2 dias depois, Helena decidiu agir. Vestiu-se de forma simples, algo incomum para ela, e chegou até a casa de Isabela sem avisar. Quando Isabela abriu a porta, sua expressão oscilou entre surpresa e confiança. Mãe, o que você está fazendo aqui? Disse, cruzando os braços em um gesto defensivo. Eu vim porque precisamos conversar, respondeu Helena com uma voz calma, mas firme. Isabela hesitou, mas acabou deixando a mãe entrar. A sala estava organizada, mas repleta de pequenos detalhes que falamos sobre a vida de Isabela. Brinquedos de Luísa, livros empilhados no canto e uma planta cuidadosamente cuidada na janela. Você tem uma casa bonita, comentou Helena tentando quebrar o gelo. Obrigada, respondeu Isabela seca. Agora, diga o que você realmente quer, mãe. Helena respirou fundo antes de falar. Eu quero entender. Quero ouvir sua versão sem interrupções. As palavras de Helena surpreenderam Isabela, mas ela decidiu aproveitar a oportunidade. Então, sinta-se. Isso vai demorar. Isabela começou a falar, sua voz compartilhada de mágoa. Você me deixou sozinho no momento em que eu mais precisei de você. Eu não queria dinheiro ou conselhos. Eu só queria minha mãe. Mas você decidiu que eu era um erro e me abandonou. Helena permanece em silêncio, sentindo o peso das palavras de Isabela como um golpe. Eu trabalhei de dia, estudei à noite e ainda cuidei de uma criança sozinha. Você sabe como é chorar até dormir porque ninguém está lá para você? Foi isso que sua lição me deu, mãe. Um vazio que eu tive que preencher sozinha. A voz de Isabela começou a falhar, mas ela continuou, determinada a dizer tudo. Helena finalmente falou, sua voz quase um sussurro. Eu pensei que estava fazendo o melhor para você. Eu cresci vendo minha mãe ser humilhada e controlada, e jurei que nunca seria fracassada como ela. Mas ao tentar ser forte, acabei me tornando fria. Eu só queria te proteger, mas agora vejo que falhei. As palavras de Helena surpreenderam Isabela, que ficou em silêncio por alguns segundos. Você realmente acha que pode recuperar tudo agora? Não é tão simples, mãe. Helena concordou. Eu sei que não é, mas estou disposto a fazer o que for necessário. Quero ser uma avó para Luísa, e se você permitir, quero ser uma mãe melhor para você. Antes que Isabela pudesse responder, Luísa desceu as escadas carregando um desenho.
Mamãe, olha o que eu fiz, ela disse correndo até ela. Ela então olhou para Helena e brilhou. Você quer ver também, vovó? Helena pegou o desenho com cuidado. Era uma imagem simples de 3 pessoas: Luísa, Isabela e Helena. O momento foi carregado de significado. Isabela experimentou a interação com uma mistura de emoções, ainda sem saber se estava pronta para baixar completamente as barreiras. Você pode começar a tentar conquistar a confiança dela, mãe. Mas entenda que isso não significa que eu já te perdoei. Helena concordou, grata pela pequena abertura que Isabela lhe ofereceu. Eu não espero que eu perdoe agora, mas prometo que vou tentar merecer isso um dia de cada vez. O capítulo termina com Helena ajudando Luísa a guardar o desenho, enquanto Isabela observa com um leve brilho de esperança nos olhos. Na manhã seguinte parecia mais leve, mas Isabela ainda carregava um peso no peito. Depois da conversa com Helena, senti-se esgotada, como se finalmente tivesse libertado palavras presas há anos. Enquanto tomava café na cozinha, Luísa brincava com um quebra-cabeça na sala, sua voz animada enchendo a casa. A tranquilidade foi interrompida pelo som da campainha. Quando Isabela abriu a porta, encontrou Helena novamente. Você é insistente, mãe. Helena sorriu levemente, segurando uma sacola de pães frescos. Eu trouxe café da manhã. Posso entrar? Isabela hesitou por alguns segundos, mas acabou permitindo. Enquanto Helena colocava os pães na mesa, Isabela cruzava os braços e inspirava. Você parece diferente, comentou sem esconder a desconfiança. Talvez porque estou tentando ser, respondeu Helena com um tom sincero que desconcertou a filha. Depois de alguns minutos de conversa informal, Helena pediu para falar só com Isabela. As duas sentaram-se no sofá, enquanto Luísa continuava brincando na sala. Eu nunca te contei muito sobre minha vida antes de você nascer, começou Helena, sua voz mais suave do que Isabela estava acostumada a ouvir. Talvez você sente que eu sempre fui assim, mas não foi o caso. Isabela franziu a testa, intrigada. Você nunca quis falar sobre isso. Sempre agiu como se o passado não importasse. Helena assentiu, olhando para as mãos. Porque eu perdi que, se enterrasse tudo, estaria protegendo a mim mesma. Mas percebo agora que isso me tornou alguém que você teve motivos para odiar. Preciso te contar quem eu realmente sou. Helena continua, com um olhar distante. Eu cresci em uma casa onde tudo parecia perfeito por fora, mas era um caos por dentro. Meu pai era controlador e duro. Ele sempre disse que o amor era fraco e que as pessoas fortes não se deixavam levar pelas emoções. Minha mãe era o oposto, gentil, mas submissa. Ela viveu infeliz e eu prometi a mim mesma que nunca seria como ela. Isabela ouvia em silêncio, tentando processar as informações. Era estranho ouvir a mãe falar de vulnerabilidades, algo que ela sempre se escondeu com tanta força. E então você decidiu que ser forte queria se afastar de tudo que fosse emocional? Disse Isabela, com um tom mais analítico do que acusador. Helena suspirou, concordando. Eu perdi que estava protegendo você, mas agora vejo que só repeti os erros do meu pai. As palavras de Helena pesaram no ar. Isabela sentiu uma mistura de compaixão e ressentimento. Eu nunca soube disso, mãe. Mas ainda não entendo como isso justifica o que você fez comigo. Helena olhou nos olhos da filha e respondeu com sinceridade. Não justifica. Eu descobri que estava fazendo o melhor, mas agora vejo que falhei. Estou tentando quebrar isso, Isabela. Enquanto as duas conversavam, Luísa se movia, carregando um livro de histórias. Vocês estão brigando? Perguntou com inocência. Helena deixou para a rede e suspendeu-a para o colo. Não, querida. Estamos tentando resolver algumas coisas. O que é esse livro? Luísa abriu na primeira página e começou a mostrar as ilustrações, mudando o clima da sala. O momento com Luísa foi breve, mas significativo. Isabela experimentou Helena interagindo com a rede e, pela primeira vez, viu um lado mais humano da mãe. Ainda assim, ela sabia que uma conversa não apagaria anos de mágoas. Quando Luísa voltou para brincar, Isabela disse: Eu entendo que você quer mudar. Mas mudar exige mais do que palavras, mãe. Eu preciso de tempo para entender isso. Helena concordou, aceitando a resistência da filha sem discutir.
Eu sei que não posso esperar seu perdão imediatamente, Isabela. Só quero que você saiba que estou aqui. Estou tentando. As palavras soaram simples, mas carregaram um peso emocional. Isabela, embora ainda desconfiada, reconhece o esforço da mãe. Antes de ir embora, Helena olhou para Isabela e disse algo que ficou na mente da filha. Você é mais forte do que eu jamais fui, sabia? Eu percebi isso agora. E talvez seja por isso que estou aqui, tentando aprender com você. Isabela não respondeu, mas as palavras ecoaram em seu coração, despertando sentimentos que ela não esperava. Isabela sentada sozinha na sala, olhando para a porta por onde Helena havia saído. O ressentimento ainda estava ali, mas algo mais começava a surgir. A possibilidade de uma reconciliação. No quarto, Luísa adormecia com o livro de histórias ao lado, enquanto o silêncio da noite traz a promessa de um novo começo. O som das risadas de Luísa enchia a sala enquanto Helena ajudava a neta a montar um quebra-cabeça na mesa de centro. Foi um momento simples, mas significativo. Isabela observava de longe, com um olhar cauteloso. Helena começava a aparecer regularmente em sua casa, sempre com gestos que eram genuínos, mas Isabela não conseguia evitar dúvidas. Durante uma pausa no quebra-cabeça, Helena olhou para Isabela. Você quer se juntar a nós? Perguntou com um sorriso tímido. Isabela balançou a cabeça. Estou bem aqui. Ela ainda não estava pronta para se aproximar, mas observava com atenção. O jeito que Helena lidou com Luísa era diferente de como costumava agir no passado. Havia paciência e carinho, algo que Isabela experimentou recentemente. Helena percebeu a resistência de Isabela, mas não insistiu. Em vez disso, continue brincando com Luísa, respondendo suas perguntas curiosas e elogiando cada peça colocada no quebra-cabeça. Você é muito bom nisso, Luísa. Talvez seja mais esperado do que eu, disse, arrancando uma risada alta da menina. Isabela não poderia deixar de sorrir levemente ao ouvir a interação. Naquele mesmo dia, enquanto Luísa cochilava no sofá, Helena se mudou de Isabela na cozinha. Eu sei que estou andando em uma linha fina com você, disse com um tom sério. Mas eu quero que você saiba que estou aqui porque quero ser melhor. Para você e para Luísa. Isabela suspirou, confundindo o chá na xícara. Eu sei que você está tentando, mãe. Mas anos de mágoa não desaparecem em algumas semanas. Eu não espero que desapareçam, respondeu Helena com sinceridade. Mas posso continuar tentando. Você merece mais do que eu te dei no passado. Eu vejo isso agora. As palavras foram ditas com tanta honestidade que Isabela ficou sem resposta. A dureza em seu coração parecia começar a se dissolver, mas ela ainda mantinha a guarda alta. No fim da semana seguinte, Helena sugeriu um passeio em família. Eu conheço um lugar onde podemos passar o dia. Algo mais tranquilo, só nós três, propôs. Isabela hesitou, mas acabou concordando, motivada pela empolgação de Luísa. Elas foram para uma fazenda nos arredores da cidade, um lugar simples e repleto de natureza, onde Luísa podia correr livremente. Durante o passeio, Helena mostrou um lado mais descontraído, brincando com Luísa e até tentando alimentar os animais. Isabela, embora ainda desconfiada, sentiu que a mãe estava se esforçando para criar memórias. Em um momento mais tranquilo, Helena se mudou de Isabela e disse: Obrigado por me deixar fazer parte disso. Eu sei que ainda estou no começo, mas cada momento conta. No entanto, a permanência foi colocada à prova quando Luísa caiu e machucou o joelho enquanto corria. O choro da menina foi o suficiente para despertar a preocupação em Helena e Isabela. Enquanto Isabela buscava o kit de primeiros socorros, Helena consolava a neta com palavras calmas e gentis. Está tudo bem, querida. Só um machucado, já passou. Quando Isabela voltou e viu como Helena cuidava de Luísa, sentiu uma pontada de surpresa. Não era o comportamento que ela esperava da mãe. Depois que Luísa se acalmou, Isabela agradeceu de forma quase imperceptível. Obrigada por estar lá. Helena respondeu apenas com um sorriso, mas a troca de palavras foi significativa. No caminho de volta para casa, o silêncio no carro era diferente, quase confortável. Luísa estava animada, segurando uma flor que colhera na fazenda, e Helena parecia mais à vontade. Isabela dirigiu em silêncio,
refletindo sobre tudo o que havia acontecido naquele dia. Talvez ela está realmente mudando, pensou com cautela. Naquela noite, Isabela contou a Luísa dormindo, enquanto pensava em como sua vida havia mudado desde a reaproximação de Helena. A desconfiança ainda existia, mas algo dentro dela começava a ceder. Se ela está disposta a tentar, talvez eu também possa tentar, sussurrou para si mesma, sem saber se estava pronto para acreditar nisso completamente. Enquanto isso, Helena escreveu em um caderno que havia começado a usar como diário. Hoje vi um pouco de esperança no olhar de Isabela. Não espero milagres, mas cada sorriso dela é uma vitória. Talvez um dia ela me perdoe. E se não, pelo menos saberei que fiz o melhor que pude. O capítulo termina com Helena fechando o caderno, determinado a continuar tentando. O som da campainha foi inesperadamente naquela manhã, quebrando a rotina tranquila de Isabela. Ao abrir a porta, encontrou-se cara a cara com Gabriel, o pai de Luísa. Foi a primeira vez em anos que ele reapareceu, e sua presença foi atingida como um golpe. "Podemos conversar?", perguntou ele com um tom hesitante. Isabela, surpresa e irritada, respirou fundo antes de responder. "Entre, mas não pense que isso vai ser fácil." Gabriel entrou e enviou-se na sala, seus olhos examinando os detalhes do ambiente. "Eu sei que sumi, mas quero fazer parte da vida da Luísa agora", ele começou, sua voz compartilhada de elogios. Isabela cruzou os braços, mantendo uma postura firme. "Depois de todos esses anos, você acha que pode simplesmente aparecer e reivindicar isso? Não é assim que funciona." Helena chegou pouco depois, trazida por coincidência, e encontrou Gabriel na sala. Sua expressão de surpresa logo foi derivada por um olhar avaliado. "Você deve ser o pai de Luísa", disse, com um tom controlado. Gabriel assentiu, desconfortável sob o olhar penetrante de Helena. Isabela explicou brevemente a situação, e Helena, sem tomar partido de imediato, experimentaram a interação entre os dois. A conversa rapidamente ficou tensa. Gabriel tentou justificar sua ausência com desculpas que Isabela não aceitava. "Eu estava confuso, não sabia como lidar com isso na época", disse ele. Isabela respondeu com frieza. "Enquanto você estava confuso, eu estava criando uma criança sozinha. Não venha aqui esperando que eu te perdoe tão facilmente." Luísa entrou na sala naquele momento, interrompendo uma discussão. "Quem é ele, mamãe?", pensei, segurando um dos desenhos que havia feito. Isabela hesitou, mas respondeu com honestidade. "Esse é o seu pai, querida." Luísa piscou confusa e olhou para Gabriel. "Você gosta de brincar de quebra-cabeça?", disse, sua voz inocente mudando completamente o tom da sala. A interação entre Gabriel e Luísa começou de forma tímida, mas ele tentou se conectar com a menina. Helena permanece em silêncio, observando de perto. Apesar das medidas de Gabriel, era claro que ele não sabia como lidar com a situação. Quando Luísa voltou a brincar no quarto, Isabela olhou para ele com firmeza. "Se você quer fazer parte da vida dela, vai ter que provar que está comprometido. Não vou deixar você machucá-la." Helena decidiu entrevistar pela primeira vez. "Eu não estou aqui para defender ninguém, mas Isabela está certa. A Luísa merece estabilidade, e isso significa que você precisa estar disposto a construir algo verdadeiro." Gabriel concordou, visivelmente desconfortável, mas Helena percebeu que suas coisas poderiam ser genuínas, ainda que mal funcionassem. Mais tarde, enquanto Gabriel se despedia, Luísa o abraçou em breve, sem muita certeza do que estava sentindo. "Você vai voltar, não vai?", disse uma menina. Gabriel olhou para Isabela antes de responder. "Se sua mãe deixa, eu volto." Isabela não respondeu, mas o olhar que deu a Gabriel deixou claro que suas ações eram observadas de perto. Após a saída de Gabriel, Helena e Isabela sentaram-se juntas na cozinha. "Você leu bem com isso", comentou Helena, enquanto tomava um café. Isabela suspirou, exausta. "Foi difícil, mas eu não quero que Luísa carregue más goas que não pertencem a ela. Se ele estiver disposto a ser responsável, talvez haja espaço para ele na vida dela." Helena, tocada pelas palavras de Isabela, fez uma confissão inesperada. "Você é mais forte do que eu fui. Eu teria afastado ele sem pensar duas vezes,
mas vejo que você está tentando o melhor para Luísa. Estou orgulhoso de você. Isabela parece uma sobrancelha, surpresa, mas não comentou. Era raro ouvir um elogio da mãe, e isso a deixou pensativa. Naquela noite, Isabela colocou Luísa para dormir, enquanto refletia sobre os acontecimentos do dia. Mamãe, o papai é legal? Questionou Luísa com olhos curiosos. Isabela hesitou antes de responder. Eu acho que ele está tentando ser. Vamos dar a ele uma chance, está bem? A menina assentiu, satisfeita com a resposta, e adormeceu logo depois. Helena, de volta à sua cobertura, escreveu em seu diário sobre o dia. Hoje vi um lado de Isabela que me impressionou. Ela é mais equilibrada e madura do que eu nunca fui. Se há algo de bom que fiz na vida, foi criar alguém tão incrível quanto ela. Preciso continuar provando que sou digno de estar ao lado deles. O capítulo termina com Helena, olhando para uma foto de Isabela e Luísa, determinada a continuar tentando. No domingo amanheceu com um céu limpo, e Isabela estava ocupada na cozinha, finalizando os preparativos para o almoço. Foi a primeira vez que Helena seria oficialmente recebida em sua casa como convidada, não apenas como visitante ocasional. Luísa estava animada, ajudando a mãe a arrumar a mesa com o cuidado de uma artista, montando sua obra-prima. Acha que a vovó vai gostar do que fizemos? Disse Luísa, com um sorriso largo. Isabela olhou para a filha e nasceu, embora houvesse um leve nervosismo em seu semblante. Acho que sim, querida. Mas o mais importante é que estamos juntos. Enquanto isso, Helena caminhava pelo jardim em frente à casa, segurando uma pequena caixa. Ela havia chegado cedo, hesitante em como deveria se portar. Era um novo território para ela, entrar em um espaço que não controlava, mas que queria pertencer. Quando Isabela abriu a porta, o sorriso de Helena era tímido, quase incerto. Espero não estar atrapalhando, disse, entregando na caixa. Dentro, havia um conjunto de louças pintadas à mão. Achei que combinariam com sua mesa, explicou Helena. Isabela aceitou o presente com um aceno. Entre, mãe. O almoço está quase pronto. O aroma de comida caseira preenchia o ambiente, criando uma sensação de conforto que contrastava com a sofisticação estéril da mansão de Helena. Durante o almoço, as conversas fluíram de forma surpreendentemente leve. Luísa contava histórias engraçadas da escola, enquanto Helena ouvia atentamente, casualmente rindo. Isabela, embora ainda cautelosa, começou um relaxamento à medida que percebeu o esforço genuíno da mãe. Após a refeição, Luísa insistiu para que todos jogassem um jogo de tabuleiro. Era um gesto simples, mas cheio de significado. Helena aceitou prontamente, embora admitisse que não jogava nada parecido há anos. A partida foi repleta de risadas e brincadeiras, com Luísa comemorando cada vitória como se fosse um troféu mundial. Isabela observava a cena, sentindo algo que não experimentava há muito tempo: esperança. Durante uma pausa, Helena pediu para conversar só com Isabela. As duas foram até a varanda, onde uma brisa suave agitava as cortinas. Helena começou com um tom sério. Eu sei que esses últimos meses foram difíceis para você, e quero que saiba que eu admiro sua força. Tudo o que você conquistou, Isabela, você fez sozinha. Eu não te dei o suporte que merecia, mas quero mudar isso. Isabela olhou para a mãe, surpresa pela honestidade. Mãe, ouvir isso significa muito, mas não é só sobre palavras. O que aconteceu entre nós deixou marcas e vai levar tempo para confiar em você. Helena concordou, aceitando a resistência com humildade. Eu entendo. Não espero milagres, mas estou disposto a continuar tentando. Helena então entregou algo a Isabela. Um pequeno álbum de fotos antigas. Ao folhear as páginas, Isabela viu imagens de sua infância que pensavam terem sido esquecidas. Guardei isso porque, apesar de tudo, você sempre foi a coisa mais importante para mim, explicou Helena. As palavras eram simples, mas transmitidas de emoção. Isabela fechou o álbum, sentindo um aperto no peito. O momento foi interrompido por Luísa, que veio correndo com um desenho recém-terminado. Olhem, fiz a nossa família. No papel estavam Helena, Isabela e Luísa, todas de mãos dadas. Helena pegou o desenho e concedeu, sentindo as lágrimas se acumularem.
É lindo, querida. Vou guardar para sempre, disse, abraçando a rede. No final da tarde, enquanto Luísa brincava no quintal, Isabela e Helena conversavam sobre o futuro. Você acha que realmente podemos ser uma família? Perguntou Helena, com um tom de vulnerabilidade raro. Isabela pensou por um momento antes de responder. Não estamos no caminho. E acho que se continuarmos assim, podemos construir algo bom juntas. Helena ficou em silêncio, mas o sorriso que surgia em seu rosto dizia tudo. Quando chegou na hora de partir, Luísa enviou até a avó e o abraço apertado. Você vai voltar no próximo domingo, não vai? Disse com olhos fechados. Helena concordou emocionada. Não perderia isso por nada no mundo. Helena caminhando para o carro, sentindo um misto de gratidão e determinação. Do lado de dentro, Isabela observava pela janela, ainda cautelosa, mas pela primeira vez realmente aberta à ideia de recomeçar. Enquanto Luísa corria pela sala com o desenho em mãos, Isabela sussurrou para si mesma: talvez seja o início de algo bom.